Boa noite, queridos amigos, irmãos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha. Boa noite vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais diversos lugares. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando de forma completa, ponto a ponto, versículo a versículo, de forma expositiva, o livro de Gênesis. E vamos hoje estar lendo Gênesis 5. Quero lembrar que nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelos aniversários de Alexandre Oliveira, Gabriela Rezende, André Paiva, Ícaro, Lúcia Mazzoni, Laci e Rogério, que sou eu. Nós todos aqui deste grupo estamos fazendo aniversário neste período, não é a data de hoje, mas neste período, por volta deste período. E há também aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, a Jude e o Vanilton, pastor Alcinei e a sua esposa Ivani, a Mônica e pastor Flávio, e também a Cláudia e o Gelson. Estaremos orando pela saúde de Marilac, Rejane e Rosa, e pela consolação àquelas famílias que perderam seus entes queridos. A família, por exemplo, da dona Derli Massaroni perdeu seu esposo, Wilson. Nós estamos orando por eles. Vamos lembrar de orar pelo nosso país, pelas autoridades no nosso país, por aqueles que são líderes no nosso país. A Bíblia nos ensina que oremos pelos nossos líderes, vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores também e missionários. E você pode cooperar com as obras assistenciais da nossa igreja. Nós distribuímos cestas básicas, enviamos leite em caixinhas, em quantidade, para uma obra que acolhe idosos, Lar Batista do Idoso, e também apoiamos uma instituição que cuida de dependentes químicos, que querem deixar a dependência, é a Chácara dos Profetas. Você pode cooperar, pode contribuir, se isso estiver no seu coração. Aí você vai ter na sua tela os nossos dados bancários. Nossos cultos presenciais estão acontecendo todos os domingos às 10h30. 10h30, lá no templo da Igreja Batista da Freguesia, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, na Ilha do Governador. Você pode comparecer. Nosso telefone é 3283-6047. Nós vamos orar, logo depois nós vamos ler o texto que estaremos vendo hoje. Lembro que nós temos programações, quarta-feira, Oração e Ação Estudo Bíblico. Quinta-feira nós temos Oração e Ação Jovem. Sexta-feira, Oração e Ação Kids, pelo YouTube, todos esses três. No domingo, 8h45, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto presencial transmitido ao vivo lá da nossa igreja, é o culto matinal, às 10h30. Depois, às 15h, Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom, e às 19h30 nosso culto em família pelo YouTube, ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e suplico a tua unção sobre nós para ministrar, para compreender esta porção da tua palavra, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok. Nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis. O capítulo 5 de Gênesis, ele traz quase que na sua totalidade uma genealogia. Há aqueles que dizem assim, principalmente aqueles que são mais jovens, que querem ler a Bíblia toda, quando chegam nas genealogias, dizem, puxa, genealogia, para que isso? Isso aqui é muito monótono. É verdade que as genealogias têm uma certa repetição, mas sempre conseguimos ali garimpar alguma coisa interessante e entender também o contexto cultural para o povo judeu daquele tempo, mas isso vai se estender também até o Novo Testamento, o tempo da escrita da Bíblia no Novo Testamento, para aquele povo
a genealogia tem uma grande importância. As suas origens, a sua descendência. Lembre-se que desde o primeiro livro da Bíblia, essa questão da descendência vai apontar para o Messias que virá na sua ascendência, né? Então, essa linhagem, na linhagem de Davi, ali a questão das 12 tribos de Israel e aquele pertencimento a cada tribo, a própria compreensão da história do povo, o povo de Deus, do povo hebreu, a compreensão da sua história e da presença de Deus em todos os passos genealógicos da sua história. Então, há muita importância. O povo hebreu tem uma cultura muito própria, muito rica. A questão do nome tem uma importância enorme, porque o nome é a pessoa. E vocês, sempre que puderem, pesquisem os nomes dos personagens bíblicos e vocês vão perceber que o nome é a própria síntese do que é a pessoa dentro da cultura hebraica. Então, há muita importância, sem dúvida. Nós vamos destacar alguns pontos que nos parecerem aqui mais importantes. Então vamos lá ler aqui a genealogia de Adão. A genealogia de Adão até Noé. Nós vamos ler, vamos ter várias passagens aqui. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, essa genealogia de Adão até Noé é completa? Provavelmente não, mas pode ser. Há determinadas correntes que defendem que essas genealogias que aqui são colocadas mostram as pontos principais da genealogia, as linhas principais e também os elementos, os indivíduos e seus filhos principais da história desse povo. Ok? Ok, vamos lá então, lendo aqui capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era
porque Deus o tomou para si. Só mais um pouquinho, já estamos chegando no fim. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará. Consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Ok. Muitos nascimentos e muitas mortes aqui, não é? Nós vamos agora destacar alguns pontos para que nós pensemos. Em raros momentos se deu um pequeno comentário sobre aquele personagem aqui. Nós vamos nos voltar principalmente para esses pequenos comentários, para alguns daqueles que aqui foram citados. Então, nós vamos ver primeiro 5:1, capítulo 5, versículo 1, diz que este livro é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Já é interessante observar que nesse versículo 1 não aparece a questão da imagem e semelhança, mas apenas da semelhança. Vai aparecer mais à frente, mas chama atenção essa questão aqui. Versículo 2 diz que homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Interessante que nós vimos no relato do início de Gênesis a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. E agora, quando nós vamos percebendo o nascimento por concepção natural, vai se usando o mesmo termo, só que agora gerando e não criando. Versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Você vai perceber que aqui trouxe a genealogia de Adão e não se falou nem em Caim e nem em Abel, mas se pulou direto para o terceiro filho gerado por Adão e Eva, que é este que está aqui no versículo 3, chamado Sete. Ali Abel foi assassinado, não teve a possibilidade de gerar filhos. Caim não foi citado aqui, provavelmente uma forma de repúdio, uma forma de reprovação à atitude de Caim de matar seu irmão. E Sete aqui é visto então com uma certa gota de esperança, um certo quê de esperança. Observe que no último versículo do capítulo 4 há um momento da citação de Sete. Versículo 26 do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos. Tinha-se falado aqui no versículo 26 do capítulo 4, já em Sete, gerando um filho de nome Enos. E aí se diz assim, daí se começou a invocar o nome de Deus. Sete, como nós já vimos antes, tem como tradução mais aceita, o significado de Sete é o indicado, o designado, mas também com
o sentido de o substituto. Esse terceiro filho de Adão e Eva seria um indicado, o substituto. Depositava-se nele um pouco da graça e da esperança de Deus. Você vai notar que quando se fala em Sete, quando ele gerou o filho, Enos, dá-se uma ênfase ao fato que daí começou-se a invocar o nome do Senhor, como se houvesse um retorno à busca do Senhor, como o início do culto público, do despertamento espiritual, religioso, do culto a Yahvé. Então, aí nós vemos já uma certa construção do caminho para que cheguemos a Cristo, porque certamente destes 7 iria continuar a linhagem que chegaria a Davi e que posteriormente chegaria a Cristo. Então, aqui é algo interessante. É interessante, observar também que esse versículo 26 do capítulo 4 nos mostra que o filho de Sete, que significa substituto, indicado, designado, é Enos, e Enos significa mortal. Ali segue-se a linhagem do homem mortal, porque, como você sabe muito bem, o salário do pecado é a morte. A morte entrou na existência humana através do pecado. Outra coisa interessante de observar é observar que se em Sete deu-se o caminho do recomeço, né, naquele que é designado, naquele que é o substituto, naquele que trouxe ênfase ao culto a Yahvé, a gente observa que estes todos que aqui foram apontados são nomes de pessoas com uma grande longevidade, muitos anos de vida, destacando-se Metusalém, não é? Destacando-se Metusalém no versículo 26 como alguém que viveu 969 anos. Uau! Mas todos viveram muito. Isso seria muito conveniente para uma empreitada de povoar a terra, né? Esses homens viveram muito, certamente tiveram muitos filhos e filhas. Vocês viram em vários momentos a citação de que tiveram muitos filhos e filhas, e aí nós estamos aqui naquele movimento de povoar a terra, né? Vida longa, mais filhos, recomeço, culto a Yahvé. O pecado está presente, mas o plano para que essas gerações cheguem até o Messias, ele está caminhando, ele está em curso. Depois vem uma certa repetição de nascimento e morte, e então, ali no versículo 24 aqui do capítulo 5, nós vamos encontrar uma citação um tanto diferente. Quando se falou em Enoque, o versículo começa assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós temos a passagem que indica que Enoque foi arrebatado por Deus. Deus o tomou, provavelmente para que não experimentasse a morte. Isso também aconteceu com Elias, lembra? O profeta. Então eu gostaria de ver com você essa situação aqui com Elias também. Vamos ver aqui 2 Reis 2:11. Deixa marcadinho aqui para nós entendermos o que seria esse que Deus o tomou. Veja, 2 Reis 2:11, vendo a situação de Elias, que também foi tomado por Deus. Elias, vamos lá. 2 Reis, tá achando aí?
Segunda Reis, deixa eu ver a referência aqui que eu também me perdi. Segunda Reis 2:11. Vamos lá. Vai caminhando para frente aí. Segunda Reis 2:11. Ok. Segunda Reis 2:11 nos conta esse momento em que Elias foi tomado, não é? Olha aqui, segunda Reis 2:11 vai nos dizer: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que coisa linda, né? E Enoque também. Enoque foi tomado por Deus para não experimentar a morte, não passar pela morte, não é? Há uma citação também sobre isso ali em Hebreus 11:5. Venha comigo agora a Hebreus 11:5. Depois nós vamos ver uma citação no livro de Tiago. Hebreus 11:5. Aliás, não é Tiago. Nós vamos ver isso no livro de Judas. Depois tem uma citação, ok? Então, ache comigo agora Hebreus 11:5. Vamos lá para o finzinho da Bíblia. Hebreus 11:5. Vamos ver a citação aqui, que vai nos dizer, Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi um prêmio, né? Um prêmio para Enoque, e ele está citado aqui. E ainda gostaria de convidar você a ir até o livro de Judas, né? Livro de Judas, nos versículos 14 e 15, porque Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículos 14 e 15, nós podemos encontrar aqui alguma alusão a esses fatos, que nos diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Forte, né? Fazendo essa citação ali da descendência de Adão. Mas vamos voltar, por favor, para Gênesis 5. E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais, aqui para o versículo 29, onde há uma citação de Noé, né? Lameque gerou a Noé. Então nós vamos ver aqui. 29, capítulo 5, 29, diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Interessante essa observação. Lembra que lá no início de Gênesis, uma das formas de castigo ao homem seria que ele ganharia o seu pão com sacrifício, com o suor do seu rosto. Aquela terra produziria espinhos, seria uma produção difícil, ele arrancaria o seu sustento com bastante dificuldades, né? E ali houve uma maldição, houve a expulsão daquele casal ali de Adão e Eva, ali do Jardim do Éden, onde tudo era farto e fácil, não é? Tudo era farto e fácil. Eles pecaram, desobedientes, foram amaldiçoados. Depois seu filho Caim esteve praticando um pecado terrível, que é a morte de um irmão de forma violenta, sanguinária, e ele é expulso ainda para uma região ainda mais oriental do Jardim do Éden. Ele não é citado aqui
na genealogia de Adão, mas sim citado seu irmão Sete, ali como uma esperança de recomeço, de graça de Deus sobre aquele que daria sequência à linhagem que chegaria a Davi e consequentemente a Jesus. E agora, depois, aqui nessa linhagem vinda de Adão, aparece o nome de Noé como alguém cuja citação aponta como que consolará dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, não é? Consolará, a fadiga está ligada à maldição que havia sido recebida por Adão e Eva e consequentemente para toda a sua descendência. Mas Noé traria um sentimento, um novo sentimento de recomeço quando do dilúvio, não é? Lembra que esse dilúvio veio porque Deus se cansou, se entristeceu com a proliferação do pecado sobre todos aqueles que viviam na face da terra. E ali tivemos um novo recomeço ali em Noé. E a Bíblia nos diz então que Noé era esse que traria um certo consolo quanto às fadigas do trabalho decorrente da maldição. Muito bem, esse recomeço nós podemos ver também uma alusão interessante agora no próximo capítulo, que é o capítulo 6, no versículo 9, né? No capítulo 6, versículo 9, está justamente a entrada de Noé, né? Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara, e ali nós daqui a pouco vamos ver essa história, né? Essa história aqui, que nós vamos ver este tal recomeço. Muito bem, aqui no final do versículo, interrompe-se a genealogia. Ela veio até Noé e mostrou ali seus filhos Sem, Cã e Jafé. E nós agora vamos estudar e conhecer a decorrência da história da corrupção do homem, da corrupção do ser humano. Ok? Na semana que vem, nós vamos estar vendo aqui Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 10. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Ok? Olha, que Deus abençoe você, que você tenha uma noite muito boa, que você possa ter paz, que você possa entender qual seja a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus na sua vida é a melhor. O Senhor quer fazer você feliz. O Senhor quer que você entenda a sua palavra e que você viva a sua palavra. Por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir bênção sobre aqueles motivos de oração que nós tratamos no início desta nossa conversa. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, os aniversariantes, te suplico consolação para aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe o Brasil, abençoe, Senhor, os dirigentes do nosso país, guardando e dando sabedoria e intrepidez aos bons dirigentes, corrigindo, Senhor, e falando a mente e ao coração dos maus. Ainda, Senhor, suplico as tuas bênçãos sobre os pastores e missionários, e que nós possamos viver dias, Senhor, de paz, Senhor, eu te suplico. Sustenta-nos, Senhor, porque nós dependemos de ti. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada. Até lá.